Olá, primeiro ano, dando continuidade aos nossos estudos do módulo 9 de língua portuguesa, nós vamos entrar agora na matéria que vai falar a respeito dos gêneros literários, tá bem? Bom, o primeiro gênero que nós vamos estudar aqui neste módulo é o gênero narrativo, bem conhecido e o mais utilizado no mundo todo. Bom, texto literário, antes de mais nada, é uma expressão artística e cultural. Portanto, a sua capacidade de interpretação se dá pelo contexto em que ele é escrito e também por elementos muito específicos. Normalmente, eles se dividem em três grupos, de acordo com a estrutura. Pode ser o narrativo, que nós vamos estudar neste módulo, o lírico e o dramático, tá bem? O gênero narrativo. Geralmente, ele é um texto escrito em prosa, pode ser um romance, pode ser conto, pode ser uma crônica, tá bem? De caráter ficcional, ou seja, é um mundo que foi recriado pelo autor. Expõe sempre uma sequência de fatos e ações. Geralmente ele é narrativo, porque segue uma sequência de ações e acontecimentos. E dotado dos elementos da narrativa, que são enredo, narrador, tempo, espaço e personagens. Nós veremos um por um dos elementos da narrativa do nosso gênero narrativo, tá bem? Bom, os elementos, o primeiro deles é o enredo. O enredo é a história em si que vai ser contada. Ela sempre se pauta na verossimilhança, por ser uma história de ficção, ou seja, uma história criada. E pode ser a verossimilhança externa e interna. Qual a diferença delas? A verossimilhança externa é aquela que as histórias fictícias coincidem com a nossa realidade. Por exemplo, você narrar uma história sobre um adolescente passando por algum problema, algum enfrentamento do divórcio dos pais. Algo que condiz com a realidade fora da história. Já uma verossimilhança interna é quando o enredo só faz sentido dentro da narrativa, mas em relação ao mundo real possui absurdos. O conto, por exemplo, é um gênero narrativo que é bem conhecido por usar às vezes seres inanimados ou animais como seres reais, ganhando vida, pensamentos, ações, falando, sentimentos também, e isso não existe na nossa realidade, portanto é chamado de verossimilhança interna, porque dentro do texto faz sentido, porque no gênero conto isto é permitido, mas não tem a ver com a realidade externa à história, ok? Quais são os componentes do enredo? A apresentação, complicação, clímax e o desfecho. A apresentação sempre vem os dados do mundo ficcional e o seu estado inicial, os personagens principais, lugar onde se passa, qualquer história inicial. A complicação é o momento que se quebra essa normalidade, gerando o conflito. Do conflito, nós caminhamos para o clímax, que é o ponto máximo da ficção, o evento que possibilita o desfecho da narrativa. Logo após o clímax, geralmente a narrativa já caminha naturalmente para o desfecho, onde se apresenta a situação final, que pode ser igual ou não à situação inicial. Próximo elemento é o narrador. Narrador não é o mesmo que autor, isso tem que ficar bem claro para vocês, tá bem? Autor é aquele que cria a história, narrador é quem está contando dentro da história. O foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa é quando ele participa da história, narrador personagem ou narrador que seja um personagem secundário. Ele vê a história, participa dela, mas não é o principal. Ou então pode ser a terceira pessoa, que nós temos o onisciente observador. O onisciente é aquele que não está na história, mas ele sente o mesmo que os protagonistas e os personagens sentem, e tenta transmitir isso ao leitor. Já o observador ele é totalmente separado, totalmente indiferente a qualquer personagem. Ele só observa, tá bem? Esses são os tipos de narrador. Os tipos de discurso, nós temos o direto, o indireto e o indireto livre. O discurso direto é o mais conhecido, quando o personagem assume o texto no lugar do narrador. Como isso acontece? Quando você está no meio de uma narrativa e você fala João disse ao seu amigo, e você coloca 2 pontos, parágrafo e travessão, e aí vem a fala do João. Ele interrompe, então, toda a leitura narrativa aí do narrador para ele ter o seu momento da fala. Isso é chamado de discurso direto, tá bem? No discurso indireto, o narrador vai relatar o que foi dito pelo personagem, distanciando o leitor. Ou seja, não tem 2 pontos, parágrafo e travessão. O narrador vai escrever, João disse ao seu amigo que ele se sentia mal com a situação. Ou seja, não tem falas, O narrador que já vai falar a fala por ele mesmo. E o indireto livre, que é uma forma mais íntima entre narrador e personagem. Nessa situação, o narrador conversa com os personagens e até mesmo às vezes com o leitor, como se estivesse no lugar do personagem, sentindo o que ele sente. Um autor da nossa literatura muito conhecido por fazer uso disso é o Machado de Assis,
tá bem? Em obras como Dom Casmurro, por exemplo, que ele tem uma conversação muito frequente, tanto com o leitor quanto com seus personagens. Os personagens, tipos e funções. Nós temos o protagonista, antagonista e secundário. Protagonista, como vocês devem saber, é o principal da trama, pode ser o narrador ou não. Nós temos aqui os heróis, né? O clássico, que é geralmente o mocinho ou a mocinha, né? Bonzinho, a referência de coisas boas, de bons valores, de caráter. Temos o anti-herói, que ele geralmente, né, pode tratar um herói assim totalmente o contrário, deturpado, que ele não tem caráter, que ele tem más intenções, mau coração, e o herói moderno. O herói moderno ele é problemático, ele enfrenta problemas, situações difíceis, assim como qualquer outro ser humano. Ele não é diferente de um ser humano, normal. Um exemplo do herói moderno, por exemplo, é o personagem da Marvel, Homem-Aranha, que apesar de ser um herói e possuir superpoderes, ele estuda, ele trabalha, ele tem que ralar muito, assim como uma pessoa normal. Então ele é um exemplo de herói moderno. E ele também passa por muitas complicações pessoais dele, né, assim, internas, que ele tem que enfrentar no dia a dia, tá bem? O antagonista é sempre o que vai se opor ao protagonista e seus valores. Geralmente o protagonista nós chamamos de mocinho e o antagonista de vilão, tá bem? E o personagem secundário? Todas as histórias têm pelo menos um personagem secundário, algumas têm vários, como por exemplo a novela, que tem muitos personagens secundários. Ele participa dos acontecimentos, mas a história dele não é projetada no enredo, ou seja, o foco não é nele, tá bem? O tempo. Nós temos aqui a separação do tempo de ficção com o tempo de narração. Tempo de ficção é o tempo dentro da história, dentro do enredo. Tempo de narração é o tempo que se leva para narrar e contar a história, tá bem? Então, o tempo de ficção é o tempo que se passou toda a história que está dentro do livro, dentro ali do conto, da crônica. Já o tempo de narração é o tempo que se levou para contar toda a história. A abordagem do tempo pode ser cronológica, quando ela é objetiva e segue, né, uma sequência de fatos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, tá bem? Ela segue a sequência do tempo cronológico, tempo de relógio. E o tempo psicológico, ele é subjetivo, ele pode mergulhar no fluxo da consciência. Para o narrador, você pode estar falando, por exemplo, de 2005, e aí pula para 2020, e aí volta para 2010, e assim vai em diante. Um exemplo disso, por exemplo, vamos supor a série Netflix Dark, onde tem aquelas viagens no tempo, né, a cada 33 anos. É um tempo psicológico que se passa ali, porque o mesmo personagem ele vai de um lugar para o outro e volta no tempo e fica viajando. Essa é uma abordagem de tempo psicológico, porque, né, mergulha na consciência, não no tempo de relógio. Continuando, o espaço, que é o último elemento que nós temos para ver. O espaço é o cenário em si que desenvolve a ação. Muitas vezes, gente, o espaço pode ser às vezes uma casa, pode ser, sei lá, um circo, dependendo da história, pode ser uma pequena cidade, tá bem? A narrativa pode atribuir ao espaço uma dimensão subjetiva, refletindo estados de espírito. Aqui são casos bem à parte que podem acontecer na literatura, quando o autor do livro usa, por exemplo, o espaço para transmitir uma outra ideia. Por isso, nós podemos dizer que o espaço pode também assumir duas funções, a contextualizadora e a simbólica. A contextualizadora é a mais comum, que é a visão material dos locais que serve como cenário da ação. Por exemplo, naquele cenário tinha uma janela, tinha um quarto, tinha uma estante, tinha uma mesa. São os materiais, né, físicos, palpáveis, que você vê ali contextualizados no espaço da narrativa. Já a simbólica é quando tem um valor expressivo atribuído ao espaço, representando ideias ou até sentimentos. Uma obra bem conhecida da literatura que faz isso é a obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que vocês estudarão mais adiante com o naturalismo, tá bem? Bom, encerrando então a parte teórica do nosso módulo 9, temos aqui os exercícios para vocês fazerem. Praticando aprendizado do 1 ao 5 no livro, desenvolvendo habilidades do 1 ao 10 no livro, esses dois blocos são questões de múltipla escolha, por isso façam no livro. Vou enviar pelo plural, mas é para vocês terem acesso ao gabarito depois. Vocês não irão responder por lá, ok? E o último, aprofundando conhecimento. Selecionei apenas alguns. 3, 4, 6, 8, 9 e 10. Esses são dissertativos, vocês respondem pelo plural e eu posso dar um retorno por lá. Bom, esses foram os principais tópicos do módulo 9 de língua portuguesa. Caso tenha ficado alguma dúvida, anotem, registrem, lembrem de perguntar na aula ao vivo, tá bem? Por agora é só o primeiro ano e até a próxima aula.